Põe o dedo no porquinho pra ti. Muito bem! E agora? Tem um neném azul? Cadê? Põe o dedo nele. Começar, Lucileide. Vamos lá. Bom, obrigada por ter vindo aqui falar com a gente, por aceitar o convite. Eu tenho tido muita sorte, meus colegas todos concordaram em vir aqui falar um pouquinho. Peraí, só Eu um que instante. agradeço a oportunidade. Esse? Fiquei muito feliz com o convite. Ah, obrigada, Lu. Aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho, né? Do É, trabalho da TO, na exatamente. reabilitação visual. Infelizmente, não tem muita gente que conhece, né, Lucineire? Verdade. Né? Ainda Aliás, o estamos. pessoal está bombando um pouco o assunto agora, o pessoal está descobrindo, né? Mas Sim. é bom esclarecer, porque tem muita gente que não sabe também como funciona bem, apesar de ser interessado, curioso na área visual. Uhum. E muita Então, gente não sabe que tem um profissional que trabalha especificamente com a visão, né? é, Estimulando a visão, né? igual a gente faz, Da né? A gente é família. profissional, trabalha exclusivamente no estímulo da visão, trabalha para a Isso. visão, né? Não usa a visão durante as outras terapias, né? Que é muito importante, mas a gente Sim. trabalha, né, essencialmente, exclusivamente para isso. Então, deixa eu te apresentar aqui, apesar de você é muito conhecida. Lucimeire Alves, é a terapeuta ocupacional, minha colega lá do hospital, né? Muito tempo que a gente ficou lá, super experiente na reabilitação visual. Trabalhei exclusivamente com isso. Lá no CRE, no hospital, a gente trabalha, o pedagogo, o estimulador, o terapeuta ocupacional trabalha com estimulação visual, Sim. com treino de atividades de vida diária. A Lucimeire também tem formação, além da formação na reabilitação visual, ela é técnica em orientação e mobilidade, né, Lucimeire? E tem outros Sim, nós cursos na área fizemos. do sensorial. E o trabalho do terapeuta é muito rico, faz muita coisa. Acho que vocês têm mais serviços do que a gente fisioterapeuta, né? Vocês trabalham, Ah, o deficiente visual precisa muito desse equilíbrio sensorial que o terapeuta faz, né? Ele precisa muito usar os sentidos remanescentes, mesmo que verdade. tenha um pouco de baixa visão, mas precisa, né? Para se orientar, para colaborar no desenvolvimento global. E Lucimeire tem tudo isso aí, muito experiente, e está lá ainda no CRE atendendo as múltiplas deficiências, né, Lucimeire? Além do Sim. particular, né? Uhum. Fala Estamos então lá. aí, tá tudo certo com a sua apresentação? Tudo Ah, certo. muita coisa, né? Bom, o terapeuta ocupacional, assim como o físio, né, trabalha muito esses aspectos, né? Acaba que um complementa o trabalho do outro. Tanto A é parceria. que, que mesmo às vezes a gente tinha um paciente em comum, trabalhava a reabilitação visual, mas cada um conseguia atingir um objetivo com aquele mesmo paciente. A gente até dizia, ué, mas ele já está na estimulação visual com a Érica. Mas fala, mas eu também posso estar contribuindo aí com alguns fatores para melhora do potencial desse paciente. É bem Tem bacana também, objetivos né, Érica? diferentes, né? Podem ter objetivos Sim, com diferentes, objetivos né? diferentes. Isso, sim. Isso E mesmo. deu muito certo, né? Foi muito rico o tempo que a gente ficou junto. É, Foi muito foi bom ótimo. as experiências que você me passou. Quando eu cheguei Aí lá na você clínica também me visual, passou. Né? A gente quando eu trocou, né? cheguei Você me lá, passou. você. Não. Isso. Você me estendeu a mão, eu nem conhecia quem era a Érica Tanuri, e todo mundo falava, a Érica é ótima, a Érica é ótima. Cheguei lá, fui muito bem acolhida, Ah, que nada. fui muito bem recebida e foi assim, maravilhoso. É o Não, tempo que você a gente também me ficou junto. recebeu muito bem. Você também me recebeu muito bem. Eu tive muita sorte no CRE, tive grandes colegas e ficamos amigos, muitos amigos, né? E todo mundo, a gente se É. recebeu. Você recebeu para mim também muito bem. Eu dava. Depois, inclusive, saí e deixei colega lá no meu lugar, não foi? Lá, Marcelo. Foi. Muito bom. Ai, É, obrigada, Lê. é Então, verdade. Tem muita gente do CRER entrando aí, ó, Marcelo, Alessandra, tudo companheiro lá é, do trabalho que a gente eu acho que eu vi faz. a Lorena aí também. É, ó, a Lília, Então, mãe todo de mundo. paciente.
Tem. Então, Obrigada, além do Carmen. trabalho lá no CRE, eu também estou desenvolvendo um trabalho fora, né, particular, em consultório agora. Está sendo muito bacana, apesar que a gente teve que mudar um pouco os caminhos, né, por conta da pandemia. Mas é interessante que deu tempo de alimentar mais alguns projetos para a gente voltar com força total, né? Para a gente aprimorar e melhorar cada vez mais o trabalho na reabilitação visual. É. É muito bom. São poucos terapeutas ocupacionais, não são, Lucimeire, que atendem na área? Sim, que trabalham especificamente com a estimulação visual, são Especialistas com poucos. formação, são Sim, poucos. são poucos. Que tem, alguns trabalham associado às outras terapias, mas especificamente fazendo estimulação visual são poucos ainda, né? Porque é necessário habilitação, né? Para estar executando na área. Então, alguns fazem, mas acabam integrando outras atividades também, outros métodos também. Agora, especificamente com estimulação visual, são poucos ainda. Mas é uma área, assim, apaixonante, gratificante, que tem mostrado seu espaço, assim, a importância dentro da reabilitação visual, a importância de um profissional trabalhar especificamente, né, para contribuir com o desenvolvimento daquele paciente, para contribuir com os cuidados do paciente, com a autonomia, é muito bacana. E tem que ser, muita gente pensa que faz tudo junto, e não faz. A sessão de estimulação visual tem que ser para estimulação visual. A gente não consegue mexer. Outro dia eu fui tentar orientar uma mãe, só orientar para como colocar a postura, favorecer o estímulo visual e vice-versa. A criança ficou extremamente irritada. Ela falou assim, não, que realmente tem que ser uma sessão para cada coisa. E tem que ser especialista, né? Tem que aprender de verdade. É um olhar diferente, né? Então, dali a gente vai percebendo o que a criança precisa dentro do desenvolvimento visual, como que você pode favorecer para aquele desenvolvimento e também tá adequando e interagindo com os outros profissionais, né? Então, é muito bacana. Às vezes a criança chega bem pequenininha e a gente pode acompanhar o desenvolvimento visual da criança. A gente recebe aquelas mães super ansiosas, aflitas, né? E com a orientação, com a execução do nosso trabalho, quando vai surgindo resultado, é muito bacana. Às vezes chega criança pra gente que a mãe fala, eu tô aqui, mas eu tô meio que sem motivação para fazer o trabalho, porque a minha criança, ela só tem percepção de luz. Então, o médico já falou que ela vai ser um deficiente visual e vai ter visão monocular. É para eu adaptar isso. Aí eu tento acalmar a mãezinha, né? Falando, se tem luz, vamos tentar, vamos ver o que a gente pode melhorar, vamos ver o que a gente pode oferecer para essa criança, para favorecer o desenvolvimento visual dela, né? E a gente tem, assim, tido resultados surpreendentes. Eu costumo falar que enquanto tem olho, tem até retina, tem descolamento total de retina, mas percebe luz, a gente tem o que fazer, não é? Sim, se tem luz, como se diz, se tem luz, tem uma esperança, né? E às vezes, mesmo que aquela criança não desenvolva a questão visual e estacione ali na percepção de luz, dá para aprimorar os outros sentidos adequando aquela percepção de luz, né? É onde o terapeuta ocupacional trabalha muito a questão dos sentidos remanescentes, né? Que é onde a gente vai estimular os outros sentidos que não necessariamente só a visão, né? Nós vamos estimular a parte sensorial tátil, olfativa, gustativa, questão do sistema vestibular, proprioceptivo, auditivo, que está tudo relacionado, um está relacionado com o outro. Né? Quando um dos sistemas, no nosso caso, chega para a gente a questão visual está acometida, vai acabar atrapalhando no desenvolvimento das outras questões sensoriais. Então, a gente acaba que pode contribuir muito com esses pacientes, né? Muitíssimo, e é muito bacana. A alteração sensorial que eles têm, tátil, né? Eles têm até visual, né? Quando começam a ver, eles têm
E também tátil, auditiva. Tem pacientes que têm que ficar a sessão inteirinha calada, né? Durante muito tempo. Aham. Às vezes um pequeno som desorganiza tanto a questão postural da criança e tem alguns reflexos também que são desencadeados pelo som. Às vezes a gente está trabalhando ali questão de percepção de luz, de percepção de contraste, e dependendo do som que oferecer, a criança pode se distrair com o som, ou a criança pode ficar irritada com o som, pode alterar a questão de reflexo pupilar, devido a algum som, né, provocado na terapia. Então, às vezes a gente tem que ficar caladinho. Já tem aquela criança que tem a necessidade de som, né? Já tem aquela criança que gosta de luz uma luz mais chamativa. Já outra criança já não gosta. Então, a gente vai conhecendo cada criança e vendo a necessidade de cada uma, né? Quando a gente avalia, a gente percebe a necessidade de cada um, onde tem que ser trabalhado mais, o que eu tenho que oferecer para aquela criança, né? E é muito interessante, porque às vezes a criança... Pode falar. Porque às vezes a criança... Fala você, você quer convidar. Às vezes a mãe chega com aquela demanda de desenvolvimento visual, mas eu vejo a necessidade de estar integrando o tátil na mesma proporção, né? Porque a criança necessita de pegar, de sentir para ter mais segurança no que está sendo explorado dentro da terapia, né? Então, esses sentidos os outros sentidos não podem ser deixados de lado durante a estimulação visual, né? Tanto a criança com baixa visão, quanto a criança com cegueira total, né? E o trabalho que é realizado com as crianças cegueira total é, assim, emocionante. Porque a criança é completamente insegura, que é através da visão que nós antecipamos as nossas ações, né? E aprendemos tudo, né? Então, já lá na barriga da mamãe, tudo vai sendo desenvolvido, ali está tudo confortável. Quando a criança sai dali e entra em contato com aquele mundo cheio de estímulos, né? E de forma desorganizada, é muito sofrido para a criança. Então, a gente tem que compreender a necessidade dessa criança para oferecer cada estímulo na hora certa, o estímulo adequado, né? E orientar a família. Porque trabalhar só isoladamente, sem equipe, sem família, é muito mais difícil. Não dá. Né? Muito mais difícil. Vai a longo prazo, às vezes a gente se perde no objetivo. Né? Enquanto eu tenho a família junto, uma equipe integrada, o resultado é muito melhor, é muito mais rápido, é apaixonante. Você já trabalhava no CRER antes de começar a clínica de reabilitação visual? Sim, sim. Hoje, o que você acha das crianças que hoje têm, né, a estimulação visual, daquelas que não tinham antes, o desenvolvimento delas? O que você nota? Oh, eu dei uma distraída no final, repete, por favor. Você está lendo as mensagens. Eu fui ler. Olhar para você, para não ler. Eu te falei. Repete, por favor. Você já estava no CRER? Então, eu entrei no CRER em 2012. Sim. Aí, antes de começar a trabalhar na clínica visual, eu também entrei em 2012. Só que você estava em outra área, não era? Sim, trabalhava na neuroadulto, que é uma área também que eu amo. Eu amo tudo da terapia ocupacional, mas eu me encontrei na estimulação visual. Então, aí eu queria te perguntar, igual a mim, eu queria te perguntar como você via pessoas cegas trabalhando, né, fazendo terapias, desenvolvendo dentro do possível, muda para essas pessoas depois que elas passaram a enxergar um pouco? Muda tudo. Muda tudo. As duas fases. Conheci as duas fases, né? Quando eu executava um trabalho na neuroadulto, às vezes eu cheguei a atender paciente com deficiência visual. O meu olhar de terapeuta lá era muito diferente do de hoje. Não que fosse ruim na época, mas hoje eu me sinto mais segura, a empatia muda, e aquela questão da gente estudar mais a questão visual, a gente consegue abranger muito. E é muito bacana que o resultado é surpreendente. Os resultados das terapias
são diferentes, né? São melhores? São diferentes, são melhores, que eu consigo ir direto no que o paciente precisa, né? Quando eu vou trabalhar a questão das AVDs, quando eu vou orientar a família, né? Primeiro, a gente segue um protocolo, né? Tem a questão, a parte da avaliação, o que o paciente precisa e o que o paciente deseja, né? Nós temos que respeitar o desejo do paciente, porque às vezes eu percebo que o meu paciente precisa de N fatores, mas às vezes não é o desejo dele. Então, primeiramente, eu tenho que saber qual que é o desejo do meu paciente e ver se tem a possibilidade da gente alcançar aquele objetivo, né? E aí a gente vai trabalhando em cima disso, né? E é interessante ter a equipe junto, principalmente na psicologia, falando quando trabalha com adulto, por exemplo, quando a gente vai treinar VD, eu sempre recruto a minha amiga. Lá no CREI tem a Alessandra, que é uma grande parceira, né? A gente trabalha muito junto. Muito querida. Porque a gente lidar com muitas frustrações dos pacientes, né? Dos adultos. Porque é aquele paciente que tinha uma autonomia, ele tinha uma vida totalmente independente, né? Às vezes a gente atende um paciente que trabalhou a vida toda, né? Chega, se vê cego ou com baixa visão, totalmente limitado, que depende de terceiros para sair de casa, que não pode mais dirigir, que não pode mais cuidar da sua própria casa, e questões ainda muito mais simples, não conseguem ler a Bíblia, né? Às vezes a gente oferece os recursos, mas ele fala, mas eu quero ler, eu quero sentir, né? E às vezes não consegue cuidar do próprio corpo, da própria roupa. Então, a gente vai mexer em questões muito delicadas para o paciente. Então, o trabalho da equipe ali é fundamental. Eu ia falar a defensividade sensorial tátil é uma coisa muito séria, é difícil, né, trabalhar com ela. Porque a criança, a gente precisa do comportamento, né, motor, né? E ela tem aquela defensividade tátil que a gente não consegue desenvolver essa coisa aí de conciliar, né, toque e olhar, de brincar depois, que a gente trabalha, igual você falou, não é só com estímulo visual, né? A gente tem formação em orientação à mobilidade, você tem a sua, nos sentidos, na integração, né, sensorial, a gente conhece comportamento infantil também, que a gente fez cursos para isso, para trabalhar, porque o comportamento da criança com baixa visão é diferente, né? Precisa de ter um pouco de intimidade nesse aspecto. Então, a gente tem que conhecer de tudo um pouco. E essa questão do pegar, o deficiente visual, ele precisa muito, né? Porque quem não vai enxergar tempo todo precisa do tato. Né? Precisa do tato, para às vezes conhecer, etc. Né? Os olhos que não as mãos. Então, e eles têm essa defensividade tática que é super difícil da gente conseguir Super difícil de trabalhar. Não é? Sim. Eu acho que é a mais difícil de todas, né? A defensividade. Sim, porque acaba limitando o desempenho das atividades dele, acaba limitando no desenvolvimento do brincar, na interação com outras crianças, né? Porque às vezes o pai, até sem saber como lidar com aquilo, às vezes deixa de brincar com a criança, ou às vezes compra um brinquedo que não é adequado. Então, a gente já orienta desde o princípio. Na avaliação, eu já vou perceber se aquela minha criança tem necessidade de luz, se tem necessidade de som, se tem necessidade de alto contraste, né? Se ela tem necessidade, uma busca sensorial excessiva por tato, né? Aí eu vou, depois da avaliação, eu vou orientar o pai qual que é o brinquedo mais adequado, talvez de que forma que ele pode brincar para desenvolver melhor as funções sensoriais, funções cognitivas, as funções básicas para a função manual, né? Então, ele está ali com aquele brinquedo, qual a melhor forma de oferecer para a criança, porque às vezes a pessoa esquece que a criança não enxerga bem, aí de repente chega outro perto dela e já vai colocando o brinquedo na mão, né? Então a gente tem que trabalhar muito a questão da antecipação, porque a criança com desenvolvimento típico, né? A criança vidente, que é a que enxerga tudo, que não tem limitação visual, ela aprende com modelo, né? Copiando de forma natural. Então a gente brinca perto dela, mostra para ela, com o tempo ela vai repetindo. Né? Já a criança que não vê ou que vê mal, ou ela vai deixar de brincar, ou ela vai chorar, né?
vai ser aquela criança mais isoladinha. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso para estar socializando, interagindo a criança dentro de casa, tanto no brincar quanto nas atividades de casa, né? A gente tem que orientar os pais a melhor forma de deixar os móveis em casa para facilitar os deslocamentos da criança, né? Para evitar queda, para facilitar a execução das AVDs, para deixar a criança mais à vontade dentro da casa dela, né? E, às vezes são adaptações muito simples que podem ser realizadas, que faz uma diferença enorme para aquela criança. Né? E voltando à questão da defensividade tátil, tem que ser muito bem trabalhada, porque às vezes o deficiente visual, ele tem aquela postura de não tocar porque ele não conhece, né? E se não for trabalhado, a criança vai acabar adotando posturas viciosas que vão dificultar na hora da alfabetização, da exploração dos objetos, né? A questão da alimentação, né, é muito importante. A criança precisa ver o que está comendo. Se ela não vê, então a mãe pode falar, antecipar para ela, ó, nós vamos comer uma maçã. Sente a maçã. Se a criança tem visão de cores, eu já posso mostrar para ela. Às vezes eu vou saber o campo, né? Eu tenho que saber o campo que ela vê melhor, a distância, qual a esfera visual que aquela criança tem para eu posicionar aquele objeto, né? Esperar o tempo dela para reconhecer o objeto, deixar ela tocar, sentir o cheiro e depois degustar. É um treinamento que tem que ser diário e insistir assim muito. Que às vezes você ensina uma criança típica 10 vezes. Às vezes a criança com desenvolvimento atípico, você precisa explicar 100 vezes. E, às vezes, auxiliar ela a fazer aquela atividade. E, às vezes, é necessário adaptar para realizar a atividade que você quer, né? Outra questão de interferência, porque as crianças com deficiência visual já tendem a encostar no objeto e retirar a mãozinha rápido, ficar com a mão mais espalmada, e a gente tem que trabalhar a questão da motricidade fina, ponta dos dedos, é muito sensível. Então, é uma questão até de defesa, que ela tira logo. Não estou vendo, né? Então, eu vou tirar, que pode me machucar. É defesa. Então, eu tenho que levar segurança e conforto para aquela criança explorar cada objeto, porque é dali que ela vai desenvolver a discriminação do objeto, né? Na hora de aprender o braille, né? De explorar aquelas pequenas... aquele objeto pequenininho. Isso. Então, às vezes, é um processo muito extenso, tem que ser trabalhado junto com a família para a gente atingir esses objetivos. E é possível, né? Às vezes a mãe fica tão perdida que pensa que não é possível, que o filho não vai conseguir fazer, ou às vezes protege ele, né? Já com medo e com pena, porque ele vai passar por muitas frustrações, né? E às vezes até evita. Acho que um dos primeiros estágios que eu fiz foi lá no SEAD, em Goiânia, quem não é daqui não sabe, Goiânia. Era um centro estadual, não sei o que, do deficiente. E aí quando eu estava conhecendo, né, esse mundo da baixa visão, da cegueira. Eu fui muito bem recebida lá. Eu fiz um treinamento com a professora Luzia Barros, né, de orientação e mobilidade. Uhum. E, foi ali que eu falei assim, vou casar com esse negócio de oftalmologia aí. Decidi. Eu cheguei a conhecer lá na época da faculdade. A gente fez um estágio lá muito rápido. E eu cheguei a conhecer também. Nunca imaginava que eu ia trabalhar nessa área. E eu fiquei encantada, assim, da forma com que ela apresentou o espaço, apresentou o braille. Eu lembro que ela deu uma folha do braille e eu fiquei ali, meu Deus, como que a pessoa consegue, né? É muito difícil. Não, eu já fui ver os treinos de rua já com deficiente visual, com cego, né? E eu ficava assim, orientação e mobilidade. Então eu ficava assim, meu Deus, como que esse povo vai entrar dentro do ônibus sozinho? Aí eu fui acompanhar e eu via, né, que eles aprendiam o trajeto pelas curvas e tal. E a gente atrás escondido, acompanhando, né, para proteger. Então eu fui vendo umas coisas assim que parecia mentira, né? Assim, gente, era fascinante. E a questão
AVD, na época a AVD ainda era até com pedagogo, durante um tempo foi com Uhum. pedagogo. Era a época que estava mudando isso aí. E eu acompanhei lá de perto, era assim, era uma rotina lindíssima, porque a pessoa aprendia cada parte do dia, as coisas que tinham que fazer dentro de casa. Então, tinha gente que estava na parte de aprender a fazer café da manhã, de passar o café, de pegar aquela vasilha quente. E a gente fica encantado, né? Nossa, como que ele faz isso? Sabe que a água está fervendo, né? Os autocuidados, né? De higiene, arrumar roupa, arrumar cama, trocar de roupa, escolher a roupa, né, Lucineide? Aham. E nós temos um exemplo lá na instituição, né? No CRE, temos um colega, o Vei Matos, que trabalha com a gente, deficiente visual, e é totalmente independente, também ensina a gente muita coisa bacana. Lá ele trabalha com braille, né? E é interessante lá, e a gente já encaminha para ele dá várias dicas pra gente, porque nada melhor do que quando a pessoa vivencia isso, né? E ele mora sozinho, tem 2 empregos e ele tem cegueira total. Aí o nosso colega Marcelo, uma vez a gente comentou, né? Como que o Remato é sempre elegantíssimo, uma roupa muito bem passada, branquíssima, né? Tudo combinando. Marcelo falou, como que você faz isso? Deixa eu te perguntar, né? Marcelo falou assim, quem não enxerga tem que aprender a fazer tudo perfeito, porque a gente não tem né? E ele é super. E existe estratégias para Existem estratégias para se fazer isso, né? É claro que lá, desde quando a gente recebe a criança, a gente vai percebendo qual que é o potencial que a criança tem e o que eu posso esperar daquela criança, né? Porque, às vezes, ela tem uma limitação física que vai impedir a realização de alguma atividade com independência, a limitação cognitiva, né? E sensorial. Dá para ser trabalhado, dá para minimizar, adaptar e executar da melhor forma possível. Às vezes não, a pessoa não vai fazer, não vai chegar a fazer sozinho, mas às vezes pode fazer com adaptação. Às vezes pode fazer com auxílio de terceiros, né? Às vezes a gente orienta só a facilitação para as mães. Porque tem muita criança com deficiência visual cortical, geralmente são as crianças sindrômicas, ou as crianças que sofreram lesão cerebral, né? Paralisia cerebral, microcefalia, né? Chega muito. E às vezes a criança não tem o cognitivo que favorece para a gente trabalhar essa VD, sensorial muito alterado, padrão postural difícil, né, de ser trabalhado, mas a gente ainda pode facilitar para a mãe, né? A gente pode orientar a melhor forma de carregar aquela criança, a gente orienta a importância de antecipar cada ação, né, a se fazer com aquela criança. Ó, nós vamos tomar o banho, vamos tirar a roupa agora. Agora a mamãe vai lavar seu pé, a mamãe vai lavar seu braço. Isso é uma questão de respeito, carinho que a gente tem com a criança. Às vezes a criança ainda tem um potencialzinho, às vezes tem uma percepção luminosa e eu posso trabalhar aquilo também dentro de casa. Se ela tem um alto contraste, eu posso, às vezes, reforçar na cozinha alguma pista visual para ela, de onde é a geladeira, de onde é o fogão. Ou, às vezes, aquela criança usa um andador, mas ainda tem uma posição inadequada e não consegue alcançar o campo visual, eu posso facilitar para ela com pista visual no chão, né? Dali eu já vou saber mais ou menos a cor de preferência da criança, o tamanho das figuras que ela consegue alcançar melhor, né? E ali eu posso estar adequando em casa também. Adequar os brinquedos, na escola, né? Dar pista visual para ela no banheiro, da onde a descarga, no lavatório. Então, é fantástico, assim, como que a gente pode facilitar, incluir a criança no meio social, dentro de casa, né? Da onde a criança vai. E ali adulto levar. E a importância do terapeuta ocupacional estar fazendo isso, né? Essa atividade de vida diária, é justamente isso aí. O cuidado com as deficiências, né? As múltiplas deficiências, que é muito difícil, né? Saber acessar a pessoa com múltipla deficiência, ao mesmo tempo que contribui ali para a atividade da vida diária, saber orientar na postura, né? No desenvolvimento, às vezes está na fase de desenvolvimento, de equilíbrio, de tudo. E esse trabalho do terapeuta ocupacional é muito precioso. E a visão interfere em tudo, né, Érica? Na questão postural.
né? E a importância também do FIS e do TO trabalhar, às vezes as duas trabalham na reabilitação visual, mas desenvolvem o trabalho com aquela criança, mas é muito importante a atuação dos dois, porque às vezes um está com um olhar questão da postura, e o outro já vai aplicando atividade, né? Então, fica muito mais rico para a criança. Quem tem a oportunidade é fantástico, assim, os resultados. A Dircilene está perguntando como fazer orientação nas escolas. Que orientação, Dircilene? Orientar a escola sobre como são as necessidades da criança? Nós vamos sim. Nós vamos até a escola, nós vamos lá. Estava conversando isso agora há pouco com a pessoa. A gente precisa ir à escola. Quando o paciente entra nessa fase, né, já vai para a escolinha. Então, eu marco um horário, eu vou lá, eu monto uma aulinha bem compreensível, porque ninguém tem a obrigação de saber de oftalmologia. E eu explico direitinho como que aquela criança enxerga, qual a dificuldade que ela vai ter, o que precisa ser feito, precisa de um pedagogo conhecedor do assunto. Às vezes o próprio pedagogo precisa saber como fazer aquilo, porque como que é o campo visual, a postura, a psicomotricidade, tudo junto, né? Então a gente vai até a escola, acho que você também, Lucimeiro, Marcelo também vai, que eu sei, quando o paciente usa auxílio óptico. Então a gente vai pessoalmente, conhece a região, por onde a criança brinca, onde tem situação de risco, como conduzir naquela situação, depende de como é cada criança, se precisa de bengala, ou se precisa de cadeira, ou se ela é andante com baixa visão. Então, tudo isso a gente precisa ir. Às vezes até o melhor lugar para ela sentar na sala, né? Que vai favorecer mais o campo visual, né? Se ela tem uma deficiência de campo, né? De luz, né? Uso de filtro. Então, a questão do plano inclinado, né? Se vai favorecer para a criança. Então, tem N adaptações que dá para ser trabalhado, mas vai depender do que a criança necessita, né? E o que dá para adequar ali. Exatamente. Aí não é só ampliar, não é só reforçar contrastes, né? É muita coisa, não, muito mais que isso. Tem muita coisa então, que envolve. Aí, às vezes, eu chego e eu vejo o livro da escola. Ela já vem de um jeito que, às vezes, não serve para a criança. Né? É muito fininho o traço, o contraste, a sensibilidade de contraste é uma coisa que a gente trabalha muito, porque é a visão qualitativa, é até mais importante, né, que a própria acuidade para a pessoa com baixa visão. Mas tem criança que tem um baixo contraste muito sério, aí não consegue ver aquele desenho. São figuras com riqueza de detalhes que a criança também não vai isso. Então, ali perto do olho, coloca cílios imensos, uma sobrancelha fina, toda curvada. A criança não vai deixar. Que acaba confundindo, né? Às vezes a criança não sabe nem falar o que é aquilo. Às vezes é um cachorro, às vezes ela tem um cachorro em casa, mas é tanto detalhe que tá ali que ela não consegue. Então, fica frustrante para a criança, né? E precisa ir, porque saber explicar como a criança enxerga é difícil, né? A gente explicar. Sim. Então, durante as terapias, a criança, quando já vai, é pré-escolar, a gente já começa a entrar nessa visão aí, nesse prisma, para poder já sentir o que a criança consegue ver, para saber o que ela vai aprender com aquilo e como ele deve receber as informações, né, na escola, dentro de casa. Então, saber que nível de detalhes, como que é a acuidade, como que é a percepção, como que ele enxerga, né, que posição que ele olha, tudo isso. Então, precisa a escola inclusive chama, quando tem criança com baixa visão aqui, a mãe já fala, a escola pediu para um terapeuta ir lá mandar relatório, né? Então, eu vou pessoalmente, eu brinco com a criança para ver como é, tudinho. E é fundamental. E é bom que já conhece o espaço. Excluída, tem criança que quer sair da escola, né? Não consegue, fica perdidinha lá. A baixa visão tem isso, né? O barulho, para deficiente visual. Barulho incomoda, né? Desorienta, né? Então, é muita coisa mesmo, é muito importante para a escola. Por nada. E a criança com deficiência visual, ela acaba adotando posturas diferentes, né? Às vezes ela faz movimentos diferentes
Tem crianças que ficam com a cabeça mais para baixo, já outras ficam buscando luz, né? Então fica com postura inadequada, que às vezes o coleguinha já olha diferente. Então, às vezes fica constrangedor para a criança. Então, tem que estar todo mundo orientado sobre essas questões, para saber qual forma que vai ser trabalhado isso também, né? Às vezes a criança faz movimento repetitivo. É corrigir a posição de cabeça e a posição que o menino enxerga. Que ele está vendo isso. Então, por isso que você... Como vocês definem habilitação e reabilitação? Carlinha, a habilitação é quando a criança está sendo habilitada. Ela está aprendendo a usar o sentido da visão. E o desenvolvimento da visão, isso é justamente o período do desenvolvimento da visão, que vai até os 7, 8 anos, né? No mínimo, porque já sabem hoje que a gente ganha visão a longo prazo na vida. Mas o bom do desenvolvimento visual, além dos 3 primeiros anos, 2, né? Vai até os 8 anos de idade. Então, até aí, é a habilitação. Pelo menos para a Organização Mundial de Saúde, né? Assim. E a partir daí, como passou o período de desenvolvimento, aí já está reabilitando, né? Já está tentando recuperar o que ela não habilitou. Então, a partir daí em diante, já é reabilitação. Não sei se mudou alguma coisa. Se eu tiver mudado, vocês me corrijam, me ensinem. Né, Lucimeira, é isso? É isso mesmo. E é importante trabalhar o quanto antes a gente entrar com esse trabalho de reabilitação, o resultado ainda melhor, né? Exatamente. E tem gente perguntando aí para você, Lu, como que é a avaliação de visão funcional. Até na última live eu conversei com a Marcela, a gente explicou que eu não sei para você, a nossa avaliação de visão funcional, ela é feita com base no tudo que a gente tem que olhar de verdade, mas a gente acrescenta tudo que a gente vem aprendendo durante a nossa formação. Então, você faz um curso ali disso, você já sabe olhar aqui. Você acaba... Então, por exemplo... Acaba que a gente adequa para o paciente, né? A gente tem ali uma base, mas às vezes a gente precisa avaliar outras coisas também, né? Incluir. Tem vários modelos de avaliação, mas às vezes não é adequado para aquele paciente, a gente acaba adaptando. Tem algumas funções que a gente avalia em todos, né? Mas outros a gente tem que ter um olhar diferente. Eu acho que com você acontece o mesmo. Tem partes da avaliação, né, que você acrescenta. Por exemplo, tem criança que já está na pré-escola, você precisa trabalhar a lateralidade junto com a visão, né, a psicomotricidade, a automotricidade, tudo junto. Tem criança que precisa de orientação e mobilidade. Você precisa saber como que está o deslocamento daquela criança para colocar na avaliação. Porque a gente não olha só a visão, né, o conjunto. Então, tem uma parte que é de comportamento. Tem criança que tem alteração de comportamento, você vai destrinchar aquilo ali mais um pouquinho. Sim. Então, a nossa é assim, eu acho que a sua também, não é? E a criança, quando chega pra gente, ela já passou pelo oftalmo também, né? Então, a gente já chega com uma série de informação sobre a questão da patologia, né? Avaliação ocular. Então, facilita muito na hora da nossa avaliação também. Isso mesmo. E eu tô querendo saber de você aqui, Lu. Sim. Como foi para você, quando você começou a entrar na visual, né, que você começou a atender na visual, como foi para você a sensação, a emoção, né, de ver uma pessoa enxergando pela primeira vez, de ajudar no desenvolvimento daquela pessoa, de garantir a independência, a autonomia, a segurança de uma pessoa com baixa visão? Olha, foi, assim, fantástico. Porque, às vezes, a gente mesmo que está trabalhando tem dificuldade de ter esse olhar, né? No início é muito difícil. Precisa ter um feeling, assim, muito rápido. Então, eu me lembro, um caso que a mãezinha chegou e falou, ele não enxerga, ele só enxerga a luz. Aí eu fui avaliar a criança e quando eu mostrei os contrastes na posição adequada para a criança, movimentei de acordo com que ela necessidade, que eu lembro que essa criança tinha uma necessidade de movimento, né? Era um DVC, um deficiente visual cortical. E a criança reagiu assim, ela sorriu. Eu mostrei a figura e ela sorriu.
E foi muito bonito. A mãe pulou de alegria e abraçou a criança e falou, ele não é cego, ele não é cego. É muito bonito. E dali a gente poder orientar a mãe a dar continuidade em casa, né? De passar por um passo à frente, né? Eu trabalhei isso, vamos agregar outros objetivos. É muito lindo. A área de reabilitação visual é muito bonita. Quem tem a oportunidade de trabalhar, eu acho que dificilmente sai dessa área, né? Porque eu, com 15, já vai fazer 16 anos de formação, eu sempre tentava, assim, me encontrar. Passei por várias áreas de atuação, trabalhei em saúde mental, trabalhei com neuroadulto, várias áreas de atuação. E me apaixonei na estimulação visual. É aqui, como se diz, é aqui que eu quero ficar. Que eu quero aposentar. Na TO. Eu acho difícil quem conhece querer sair. É verdade, é muito bacana. E é muito amplo. Às vezes pensa, você só faz isso. Não, é muito amplo. Nossa, tem objetivo demais. Fala, até quando você pode atender esse paciente? Fala, tem objetivo para atender até o resto da vida. Né? Mas. Eu acho que eu não conheço outra terapeuta aqui em Goiânia, terapeuta ocupacional aqui em Goiânia, além de você. Tem uma pessoa que é a Karina Faria, até quando pode haver a formação da retina e como é a perspectiva de progresso para um bebê com baixa visão por causa da formação da retina. Karina, a retina, ela termina de concluir o seu desenvolvimento algumas semanas após o nascimento. E a expectativa depende, eu não sei que tipo de deficiência que esse bebê tem. Foi retinopatia da prematuridade, teve algum descolamento, não sei qual seria a necessidade dele, a perspectiva dele. Mas a retina se descolou, ela pode ser colada, o médico vai fazer o procedimento melhor, tem várias técnicas, e aguardar a recuperação dessa retina prontinha para poder começar, né, a estimulação visual, de acordo com a autorização do oftalmologista. E a expectativa que a gente tem é sempre muito boa. A gente atende crianças de descolamento total de retina, que a gente aguarda, cola, a gente estimula, ela aprende a ver. Tem retina que não cola toda, tem retina que fica só um pedaço, que não consegue recuperar. E segue a vida normalmente. Ela vai ter alguma dificuldade de campo visual, provavelmente. Não sei como seria, dependendo do caso dessa criança, a acuidade dela, mas a expectativa é boa sempre, né? Estimular. É só isso aí que tem que fazer. A gente acaba potencializando o que a criança tem, né, Érica? Facilitando e potencializando. Porque, às vezes, se a criança não for estimulada, vai ficando estacionado ali, né? Aquele olhinho, às vezes... Isso, aquele olhinho, às vezes, tem um potencial, vai ter um resíduo visual bom, mas se não for estimulado, não vai desenvolver, né? Ele precisa do desenvolvimento, ele precisa de exercício. E não pode perder o prazo ideal para isso, né, Luciane? Sim. Até 2, 3 anos de idade é o ideal, né? Quanto antes, melhor. Né? Mas a fase assim, de neuroplasticidade mais rico de desenvolvimento é nessa fase mesmo. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque às vezes não é só a sociedade que não espera muito do deficiente visual, às vezes a família, né, que não conhece, né, não sabe até onde pode chegar aquela pessoa com deficiência visual. Então, acho muito bom falar em tudo isso aqui, inclusive responder essa pergunta aí da Karina, porque a criança pode desenvolver muito bem, né? Tem todas as outras aquisições, ainda mais quando é só o olhinho, é mais fácil ainda. E a gente pode fazer essa aí, como eu venho falando sempre, essa transformação na vida da pessoa. Assim como foi na nossa. Na sua também foi, não foi, Lucimeire? Foi sim. Isso. Eu chamei uma pessoa ótima para falar sobre o assunto aqui, que eu sei que ela amou. Quando eu entrei na sala, depois que a Lucimeire começou a trabalhar, eu vi os recursos que ela criava lá. Aí eu falei assim, gente... A gente tem que se virar, né? A gente tem que se virar. Porque cada paciente traz uma demanda e às vezes não é possível a gente alcançar tudo. Então a gente vai adaptando o que tem e às vezes uma coisa assim faz uma diferença enorme. Né? Aí eu ficava, gente, inventa um tanto de coisa, massa demais. Às vezes com um recurso muito pequeno, você trabalha N objetivos ali, faz a diferença na vida
do É o que eu paciente, falo. né? Não precisa gastar uma fortuna com brinquedo, não. Basta você Não gastar precisa. estudando. Você sabendo que você quer trabalhar com um potinho de leite em pó e algumas pecinhas ali, você faz milagre, né? Com grãos, nossa, como a gente usa grãos, né? Para estimular a parte sensorial tátil, né? Trabalhar a questão da motricidade, o interesse pelo toque, a autonomia da criança. Dali a gente já pega aqueles grãos, já pega uma colherzinha e ali vamos brincar de fazer comidinha. Que às vezes a mãe pensa, meu filho não enxerga bem, então ele não pode brincar, só põe a musiquinha e deixa ele lá no cantinho. Não, às vezes ele tá assim louco, tá numa sede, porque ele não tá vendo o que você tá fazendo. Então, quando você integra ele ali, o resultado é muito bonito, né? A criança começa a aceitar, a tocar a própria comida. Porque às vezes a criança com deficiência visual, muitas mães, a criança grande, a mãe ainda oferta o alimento na boca, porque a criança não aceita pegar o garfo. Eu já tive criança que a gente teve que trabalhar essa questão de defensividade tátil, que ela já chegou maiorzinha e já estava trazendo limitação física, né? Articular mesmo, na mão da criança, que estava interferindo na função manual. A defensividade tátil já estava promovendo uma limitação. Então, nós fomos necessários, além de passar para a dessensibilização tátil, foi necessário fazer adaptações no utensílio para a alimentação da criança. Nós tivemos que adaptar o cabo da colher, né, com engrossador, às vezes deixar o talher mais pesadinho para dar mais segurança para aquela criança, de prender o prato, de colocar uma borda para dar mais segurança na hora dela colher o alimento com a colher, né? Bater ali na borda para até levar na boca. Então, tem N coisas que dá para ser feito. Não dá nem para falar. Não dá nem para falar. Não, é muita coisa. Dá para ficar aqui 2 dias falando. Você falar com a Karina ali. Karina, então, depende da patologia que essa criança tem, tá? Não sei se ela tem uma doença degenerativa. A médica, a melhor pessoa para te falar é a médica dela, tá bom? Lucimeire, então tá. Foi bom demais bater papo com você aqui. A melhor tela que existe. Que isso. Você é boa mesmo. Tentando melhorar cada dia. Lucimeire, muito obrigada a você pelo convite. Gostei bastante. Obrigada. O terapeuta ocupacional é muito importante no trabalho de desenvolvimento visual, da estimulação visual, né? Que é o trabalho, que é o que faz a criança ver, né? Não tem outro remédio, né? Pôs óculos, não tem mais o que fazer, se não estimular, é isso que a gente tem que fazer. Não tem outro remédio. E é maravilhoso, não é só para mim, eu não consigo chamar ninguém aqui que vai falar o contrário da gente, né? Transformar a minha vida é a sua também. Todo mundo Verdade. Verdade. Obrigada por ter vindo e enriquecer aqui com sua visão de terapeuta ocupacional, com sua experiência já tão larga, tá? Eu que agradeço pelo convite e eu estou aqui para o que precisar e o que eu puder ajudar. Isso mesmo, Lucimeire Alves, tá aí o Instagram dela. Gente, obrigada Carla, obrigada Lívia, Elaine, Ângela, gente chique aqui hoje demais. Que obrigada, bom. Gente. Boa noite para vocês, boa noite, Lô. Boa noite. Tá bom, tô com saudade. Também. Obrigadão, beijo. Tchau, tchau.